Souza Trindade, que é também o meu sogro. E uma pessoa que eu quero dizer, pastor, que mesmo quando o senhor está calado, eu estou aprendendo com o seu silêncio. Amém. Aleluia. E especialmente também está na vida do meu esposo, que é outro amigo, que é parceiro para toda hora. Amém. Aleluia. Também pela família, parte da família Rodrigues, meu irmão Delvani, sua esposa Leisvani, meu irmão presbítero Maiceu e a sua esposa Rosinha. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Todos acharam? Diga amém. Eu passo a ler para ganharmos tempo. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor Deus tirou do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. Os que semeiam em lágrimas com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém? Glórias a Deus. Senhor dos exércitos, sei que tu não és só Deus de Israel. Ó Deus, por quanto és o Deus dessa igreja e és o meu Deus. Senhor, eu até então não entendo, Senhor, a tua escolha. Não sei, ó Deus, por que escolhestes a mim. Ó Deus, isso está longe da minha compreensão humana. Ah, Deus, mas eu ainda confio completamente, inteiramente no Senhor. Coloca na minha boca, ó Deus, as tuas palavras e enche a minha língua, Senhor, nesta noite. Ó Deus, e venha falar ao coração do teu povo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Podemos assentar, glorificando o nosso Deus. Aleluia, Jesus. Irmãos, o versículo de número 1 deste capítulo é um versículo que o autor, ao descrevê-lo, ele não só demonstra que este é um capítulo poético, como também profético. E quando ele inicia este capítulo, até parece que ele não fazia parte daquela história. Até parece que ele queria contar a história de um povo do qual ele não fazia parte, um povo que ele ouviu falar. Então ele começa a história dizendo:
peixe? Quem é esse discípulo que não aparece na crucificação? Quem é esse discípulo que a Bíblia não fala o tempo da sua conversão? Qual é esse discípulo que a Bíblia não fala nada sobre a sua vida? Ele não tem princípio de dias, ninguém fala nada sobre ele, mas de repente, quando está contando a história alheia, está contando uma história qualquer, conta a história de Saulo de Tarso, de repente esse discípulo aparece, nunca foi contado, mas agora ele tem a oportunidade de tocar a história de alguém. Lá está o discípulo Ananias. Nunca a Bíblia falou sobre esse homem e nunca fala depois deste capítulo. É a única vez na Bíblia que alguém menciona algo sobre esse homem. Ele aproveita a oportunidade de estender as mãos sobre o irmão Saulo para que Deus lhe restaurasse daquela cegueira. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: você tem a oportunidade de tocar na vida de alguém. Não espere e não deixa a tua oportunidade passar. Pelo amor de Deus, estende a mão e Deus vai restaurar a cegueira de muitos Saulos por aí. Não deixa a tua oportunidade passar, meu irmão. Não fica de braço cruzado, não. Conta na, aleluia, seja alguém do qual alguém vai contar a história. Olha, eu converti, aleluia, eu nem sei quem era, mas alguém chegou no hospital e me entregou um folheto. Aleluia, era uma irmã assim, assim, assim. Ninguém vai saber o teu nome, não tem problema, mas você está lá tocando a história de alguém. Você está lá fazendo parte da história de alguém. Onde eu estive caído, aleluia, se alguém estendeu a mão para mim, me chamou para morar na sua casa, eu fui morar na casa de missionários. Aleluia, Jesus, aleluia. Os missionários não são a minha história, mas tocaram na minha história. Deixa eu te dizer, toca a história de alguém. Não perca a tua oportunidade. Toca a história de alguém, meu querido. Ao mesmo tempo em que esse autor, ele vem tocando a história de Israel, parece que ele abraçou aquela causa. No princípio parecia ser uma história qualquer, mas de repente ele abraça aquela causa. Essa causa é minha também. Estávamos como quem sonha. Então ele deixa bem claro que o cativeiro realmente existiu. Deixa bem claro, em poucas palavras, a história do povo hebreu. Só que quando eu penso na história do cativeiro, queridos, eu logo penso: Israel foi cativo tantas vezes. Israel foi cativo no Egito. Israel foi cativo na sua própria terra. Israel foi cativo na Síria, na Babilônia. Posteriormente, Medo-Persa, os gregos, Roma. Israel foi cativo tantas vezes. Mas não pode estar falando do cativeiro no Egito, porque o povo, quando saiu do Egito, eles não conheciam a terra prometida, não conheciam a Palestina. Então eles não poderiam estar voltando para o lugar de onde nunca vieram. Não está falando do cativeiro nos intervalos dos juízes. Por quê? Porque eles não poderiam estar voltando de um lugar de onde não saíram, porque estavam lá na sua terra. Só pode estar falando do cativeiro babilônico. Mas se refere especificamente ao reino de Judá. Se refere exatamente a judeus. Se refere exatamente ao reino do
Salomão. Quando eu falo Israel, irmãos, eu me refiro à igreja. Geralmente quando eu falo de reis, líderes, geralmente a gente fala sobre liderança, obreiros. O servo de Salomão era assim com ele. O servo, a Bíblia diz que ele tinha o encargo dos serviços pesados em todo o reino. E ele chegou a conquistar o povo para si. Ele conquistou a amizade do povo. Seu nome era Jeroboão. Aleluia, Jesus. Preste atenção. Jeroboão era amigo de Salomão. Entrava e saía do palácio. Era como um segundo no reinado. Jeroboão conquistou a amizade do povo. O povo amava Jeroboão. Jeroboão entrava e saía no meio do povo. Jeroboão era espécie de obreiro que conquistava amigos. Jeroboão era espécie de obreiros que realmente atendia às ordens de Salomão, mas ele não tinha intenção de granjear as ovelhas, aleluia, do pasto do Senhor. Ele não tinha intenção, aleluia, de trabalhar com o povo para Salomão. Ele trabalhava com o povo para si. Jeroboão granjeava amigos. Ele era um obreiro que granjeava amigos. E de repente, Jeroboão se levanta contra o rei. Deixa eu te dizer, a casa de Davi tinha promessa, porque para que a promessa passasse adiante, Davi teria que ter andado no caminho do Senhor. E isso Davi o fez. Como ungido, Davi o fez. E a promessa foi passando de geração em geração. Morre Salomão, reina Reoboão, e lá estava Jeroboão. E o que Jeroboão faz? A Bíblia diz que ele incita o povo, ele aproveita a amizade que ele tinha com o povo, incita o povo contra Reoboão. Ele aproveita que Reoboão era novo, incita o povo contra o novo obreiro. Ele aproveita a amizade que ele tinha com o povo e começa agora a incitar o povo. Vai lá, pede Reoboão para abrir a mão, pede Reoboão para abrir a mão para vós, aleluia. Mas Reoboão não abre, e o povo o que faz? Faz o que Jeroboão mais queria: levanta ele como rei de Israel, levanta Jeroboão como rei de Israel. Jeroboão não foi ungido, Jeroboão não foi separado. Jeroboão queria tirar aquilo que Deus havia prometido à casa de Davi. Jeroboão agora era roubador de promessa. Jeroboão agora era aquele que agarra o que é dos outros. Jeroboão é agora o usurpador do trono. Agora ele usurpa o trono de Israel. E o que sobrou para a casa de Davi foi apenas 2 tribos ao sul de Israel. Sobra para a casa de Davi apenas Judá e Benjamim. 10 tribos estão com Jeroboão. Deus nunca disse: ei Jeroboão, eu vou te dar as 10 tribos, então faça uma revolta no meio deste povo, divide esse povo aí, Jeroboão. Deus nunca disse isso para Jeroboão. Ele se empolgou com a profecia de Aías e tomou proveito do negócio. Causou divisão no meio da igreja, causou divisão no meio de Israel, arrastou para si os amigos. Ele não arrastou ovelhas, ele não arrastou Judá, ele não arrastou Jerusalém, ele não arrastou Benjamim, ele só arrastou amigos para si. Agora ele tem 10 tribos consigo, está com a maioria. Agora ele tem a maioria, é maior, está forte. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? É porque a Bíblia é tão clara, que Jeroboão, a Bíblia diz que para que o povo de Israel não fosse até Jerusalém,
compromisso com a lei. Não tinha compromisso com a lei. Podia fazer de qualquer jeito. Preste atenção. Quando Jeroboão estava dentro da casa de Salomão, Jeroboão fazia do jeito de Salomão. Quando ele estava ainda como servo, ele tinha que obedecer. Enquanto ele era servo, ele prestava obediência. Preste atenção. Ele gerenciava o reino. Mas ele prestava obediência a Salomão. Mas quando ele se viu no comando, quando ele se viu no reino, ele viu que ele tinha que acertar algumas continhas e percebeu que para conseguir o povo, ele tinha que abrir mão de alguma coisa. Sacerdotes, faz de qualquer jeito. Não precisa mais seguir a lei. Faz de qualquer jeito. Até então, ele servia o mesmo Deus. Aleluias, a casa de Davi. Mas quando ele se viu no reinado, agora pode fazer de qualquer jeito. Agora pode abrir mão e pode fazer de qualquer maneira, não tem problema. A lei para nós é inválida, só vale para o reino do sul. Aqui serve o Deus que você quiser. Coloca, aleluias, coloca nos altares sacrifício para o Deus que você quiser, do jeito que você quiser. Coloca aí no altar sacrifício para a deusa Diana. Coloca do jeito que você e pensa que está diferente dos nossos dias. Não está não, irmãos. Outro dia alguém chegou para mim e disse: irmã, eu vi alguém cantando na igreja tal e parecia mais Jezabel. Eu disse assim: é porque ainda está sacrificando a deusa Diana. É porque ainda estão sacrificando no altar de Betel. É porque ainda estão sacrificando no altar de Dan. Não perceberam que ainda há altar em Jerusalém? Os sacerdotes precisavam abrir mão. Ou abre mão, ou perde o povo para Jerusalém. Ou abre mão, ou vai perder o povo. E a preocupação de Jeroboão era perder o povo. Mas enquanto Jeroboão cai em um declive acentuado, lá estavam os sacerdotes de Jerusalém, com o remanescente, gemendo e chorando. Aleluias. Os sacerdotes que estavam acostumados a sacrificar por uma nação inteira, agora só tem que sacrificar para 2 tribos. Os sacerdotes que outrora liam a lei para uma nação inteira, agora só tem 2 tribos que os ouvem. Não tem problema, mas nós vamos pregar conforme a lei. Não tem problema, sou o remanescente, mas nós vamos pregar segundo a lei. Aleluia, querem que vamos abrir mão? Não vamos abrir mão coisa nenhuma. Vamos ficar com o menor, vamos ficar com a miniatura, mas vamos pregar segundo a palavra, segundo a lei do Senhor. Aleluias. Lá estão os sacerdotes de Israel, os sacerdotes de Judá, chorando, gemendo, sacrificando para um povo pequeno. E enquanto isso, Israel parecia crescer. Quem passava e olhava dizia assim: olha lá, não falei? Deus era com Jeroboão, olha lá, está crescendo. A igreja de Jeroboão está só crescendo, está enchendo, está assim, ó. A igreja de Jeroboão está assim. Tem uma passadinha lá em Jerusalém que você vê. Ai, Deus. O que ficou, vou te falar, a qualquer hora vai ter que fechar as portas. Quem passava em Jerusalém dava uma olhadinha lá pra dentro, dava meia volta e dizia: eu vou lá pra Israel, lá tá assim.
somar a qualidade que está lá. E se ele chegar onde tem o mínimo, onde está o pouco, e ele comprar um crente de oração, para ele vale mais do que uma multidão. Aí Deus passa lá na igreja de Israel. Eu não mandei eles fundar uma igreja em Samaria, mas eu vou lá. Eu vou lá, visto que eu não mandei, mas eu vou lá ver o que está acontecendo. Eu chego lá, não tem sacrifício para ele. Lá tinha sacrifício para Astarote, tinha sacrifício para Dagô, tinha sacrifício para tudo quanto é tipo de Deus, mas para Deus não havia sacrifício. Aí Deus passa pela porta, olha do lado de fora e vai lá em Jerusalém. Eu vou lá naquela igreja onde tem pouca gente e vou ver o que ele tem lá para mim. Porque quando você vem com um objetivo dentro da igreja, Deus também vem com um objetivo. Se você veio para cear com Deus, se prepara, porque Ele também veio para cear com você. Então não fica esperando só Ele preparar um banquete para você saborear, não. Prepara um banquete para esperar Ele também. Porque às vezes a gente quer esperar que Jesus prepare um banquete para a gente vai sentar, vai comer, vai saborear, vai sair falando em língua estranha, aleluia, mas a gente não prepara isso para quando Ele chegar. A gente não prepara um banquete para Ele, a gente não prepara um banquete de glória a Deus, de aleluia, de língua estranha, e quer sentar no banquete que Ele prepara de milagre, de cura divina, de renovo, disso ou daquilo. Prepara banquete para o teu Deus. Hoje o teu Deus veio em Jerusalém. Hoje o teu Deus desceu em Jerusalém. E Ele te pergunta: tem sacrifício para mim no teu altar hoje? Tem sacrifício para mim no teu altar hoje? Deus procura e não acha. Vai para Jerusalém. Só que Jeroboão foi só crescendo, foi só crescendo. E de repente, aleluias, de repente o povo de Israel, Reino Norte, eles tiveram que abrir a mão de tal maneira para o reino crescer, que a Bíblia diz que Israel começa a se misturar com as outras nações. Poder, meu Deus. Se mistura com as outras nações. Eu vou lhe dizer o que é isso. Deus sempre havia dito para Israel não se misturar com outras nações. Deus sempre havia dito: não se misture com os jebuseus, com os cananeus. Expulsa, extermine esse povo da terra. Não contaminem a minha terra. Eu vejo aqui Deus dizendo para Israel: seja separado, Israel. Não mistura, Israel. Seja santo, Israel. Não mistura com essas nações. Não mistura com esses povos. Só que Israel se misturou tanto, ouviu tanto os sermões dos sacerdotes, dos mais baixos do povo, que agora Israel estava tão acostumado a viver entre aquelas nações que já não havia diferença entre Israel e jebuseus. Já não havia mais diferença entre Israel e cananeus. Já não havia mais diferença entre Israel e os povos daquelas nações. Aleluia! Outro dia alguém me encontrou na rua. Nem foi na rua, foi no estabelecimento público. E aquela pessoa chegou para mim, eu nem conhecia, me encontrou e disse para mim: a paz do Senhor, irmã. Eu disse: a paz do Senhor. Eu disse para ela: eu não estou me recordando bem, eu conheço a irmã de algum lugar? Ela disse: nem eu te conheço e nem você me conhece. Eu disse: como sabe que eu sou crente? Ela disse: porque eu vejo Jesus em você. Alguém estava perto e disse assim: mas eu também sou crente e você não me deu a paz do Senhor. Meu Deus. A irmã não pensou duas vezes e disse: se você não me dissesse que você é crente, eu não iria saber.
saber. Israel, igreja do Senhor, tem se misturado de tal forma que já não sabemos quem é a igreja e quem é o mundo. Quando sai da porta de casa para fora, ninguém sabe quem é a igreja e quem é o mundo mais. Uma certa vez eu estava pensando comigo e debatendo com Deus na mente: Senhor, foi a primeira e única vez que eu ousei me dirigir a Deus acerca desses assuntos e questionar. Eu disse: Deus, será que realmente o Senhor exige tanto? Será que realmente o Senhor faz questão de coisas mínimas? De coisas pequenas? Sabe o que Deus fez comigo, irmãos? Deus me levou lá no capítulo 2 de Apocalipse, a partir do versículo de número 12. A terceira carta é dirigida à igreja de Pérgamo. E eu comecei a ler aquele capítulo, aquele texto, que dizia ao anjo da igreja que está em Pérgamo. O Senhor descreve suas características e começa a dizer: tenho visto as tuas obras, o teu serviço. E se Deus parasse por ali, irmãos, se Deus parasse por ali, eu ia dizer: essa igreja está salva. O Senhor elogiou tanto aquela igreja que eu ia dizer: nada impede essa igreja de entrar nos céus. Quem vai reprovar essa igreja? Ela está tão perfeita, que ninguém vai impedir ela de entrar no céu. Mas de repente o sermão continua. Aí o Senhor continua dizendo assim: mas tenho contra ti umas poucas coisas. Eu parei por aí e disse: não precisa falar mais nada, Deus. Porque em outras palavras ele estava dizendo assim: eu tenho contra ti umas mínimas coisas. Deixa eu te dizer, as mínimas coisas poderão te impedir de entrar no reino do céu, crente. Você pode ter obra, você pode ter serviço, mas se tem uma mínima coisa ali, repara ela, porque senão vai ser barrado na porta. Não vai entrar, não tem parte com ele. Meu Deus do céu. Sede santo, como santo é o Senhor vosso Deus.